Bom, vamos resolver aqui a questão 2.13 do livro Process Dynamics and Control do Seaborg. Se você tem esse livro, você pode abrir lá, caso não, eu vou enunciar aqui pra gente. Bom, nessa questão, ele diz que tem um tanque com vazão máxima de entrada W1, W2 e uma vazão máxima de saída embaixo do tanque W3. Ele diz que a altura do líquido no tanque, obviamente, varia conforme vai sendo acrescentado o líquido no tanque. Ele dá a altura total do tanque, no valor de 2,5 metros. Ele dá o diâmetro do tanque, no valor de 2 metros. Dá a densidade do fluido, no valor de 800 kg por metro cúbico. E ele diz que em um certo momento desse processo de enchimento do tanque, houve, devido à corrosão, um vazamento a exatamente 1 metro de altura do chão. Esse vazamento é representado por Q4 e ele dá a fórmula da vazão volumétrica, não é mássica, da vazão volumétrica do vazamento. Essa aqui é a fórmula que representa a vazão volumétrica do vazamento. Ele também dá os valores da vazão mássica de entrada, W1, W2 e vazão mássica de entrada W3. Bom, a partir disso, ele, na letra A, pergunta: se o tanque estava inicialmente vazio, qual o tempo para que o nível de líquido alcance o ponto do vazamento? Ou seja, se não tem nada aqui, quanto tempo vai demorar para que o nível de líquido chegue aqui? Bom, se ele está perguntando para que o nível de líquido chegue ali, quer dizer que a gente não inclui essa vazão de vazamento na nossa conta, porque ainda não chegou naquele ponto. A partir disso, então, a gente modela com a fórmula de acúmulo de massa, que é representada aí pela derivada da massa pelo tempo, né? Isso a gente pode entender como acúmulo de massa, vai ser igual a vazão de entrada W1 mais W2 menos a vazão de saída W3. Obviamente, o que entra menos o que sai. Isso, como eu falei antes do vazamento, por isso a gente não inclui o W4. Bom, temos aí uma equação diferencial, tá? Que pode ser representada também porque sabemos que a massa é igual a ρ vezes V. Tá? Obviamente que se ρ é massa sobre o volume, se a gente multiplica a massa sobre o volume pelo volume, vai dar massa. Tá bom? Então a gente pode fazer dessa forma também. E aí, a gente pode fazer a derivada disso aqui, que pela regra da cadeia, né, ou simplesmente interpretando o ρ como constante, porque ele disse que a densidade ela é constante. Então, isso acaba sendo o mesmo que isso. ρ dV dt, igual ao que entra menos o que sai de vazão máxima. Bom, aí temos uma questão, porque nós não sabemos o dV dt, mas a gente sabe como modelar o dV. Bom, se é um tanque cilíndrico, a gente pode pegar um certo dV desse tanque, ou um certo disco de fluido, para fazer o nosso modelo aqui. Pegando um dV de disco, a gente diz que o dV é igual a área vezes o dH, que seria a alturinha desse nosso disco modelo. A área de um círculo, como todos nós sabemos, é πr ao quadrado. O raio ele deu, né? Na verdade, ele deu o diâmetro na qual eu atribuí como φ. Então, o nosso raio seria φ sobre 2 ao quadrado. Então, teríamos a nossa área como π vezes φ ao quadrado sobre 4. A partir daí, então, conseguimos ter o nosso dV dt, porque dV seria a área, que é esse valor que nós obtemos, vezes o dH. Aqui, então, eu só coloquei o ρ vezes o dV, que seria o dA vezes o dH. Então, aqui está o dA que nós calculamos agora vezes o dH, igual ao que nós tínhamos obtido anteriormente. Isolando aí o dH e o dt, ficaria isto aqui. Isolei o dH e o dt. Tá? Constantes vezes as vazões, que também são constantes, vezes o dt. Esse é o valor dH. Bom, para achar agora o H, em função do tempo, basta integrar os dois lados. E essa integral vai resultar exatamente nisso. H igual ao valor de todas aquelas constantes já substituídas, vezes a integral do dt, que é t. Portanto, então, aí, né, substituindo
o W1, o W2, o W3, o ρ, o π e o φ ao quadrado, temos esse valor de 0,00796 vezes t. Bom, ele perguntou o tempo para que o nível de líquido alcance o ponto de vazamento. Se nós sabemos ali pelo desenho que o vazamento ele acontece na altura de 1 metro a partir do chão, basta então nós substituirmos aqui o h como 1 metro para achar o t. Então, ali, colocando o h como 1 metro, passo isso aqui dividindo, né? Achamos o t, que é 125,6 minutos. Aí matamos a letra A. Vamos ver o que ele pede na letra B. Bom, na letra B, ele diz: será que o tanque vai transbordar se mantivermos as vazões máxicas W1, W2 e W3 constantes? Ou seja, ele quer saber se nós mantermos as W1, 2 e 3 constantes, o tanque vai transbordar mesmo com aquelas duas vazões de saída, a W3 que é constante e a vazão volumétrica de saída que é 4 que varia? Bom, aí temos duas maneiras, eu diria, de resolver, que na verdade são a mesma, tá certo? Mas aqui nós temos a função da vazão volumétrica que ele nos deu. Vazão volumétrica vezes a densidade vai nos resultar a vazão mássica. Então, a partir da vazão volumétrica do vazamento, nós conseguimos encontrar a vazão mássica do vazamento. Basta multiplicar pelo ρ, tá? 0,025 vezes o ρ, que é 800, vai dar 20. Então, essa aqui é a nova função da vazão mássica de vazamento. Bom, temos aí a nossa função. Agora, a gente pode pensar pela lógica. Por quê? Qual que vai ser o acúmulo naquele tanque? Vai ser o que entra menos o que sai. Para que chegue ao topo, o que entra tem que ser sempre maior do que o que sai, na verdade. Porque se o que sair for maior que o que entra, não vai chegar ao topo, porque ele vai começar a diminuir o nível. Então basta verificar, será que o que entra vai ser sempre maior que o que sai até a altura máxima do tanque, até a altura total do tanque? Bom, por essa lógica a gente consegue verificar isso. Se a altura máxima do tanque ele deu que é o Hzão igual a 2,5 metros, eu simplesmente peguei, coloquei aqui na função 2,5 metros e achei o valor. O valor foi 24,5 kg por minuto. Ou seja, lá no topo, a vazão de saída vai ser esse valor. Agora, como é que a gente analisa se o que entra vai ser maior do que o que sai? O que entra, W1 mais W2, tem que ser maior do que o que sai, W3 mais W4. Isso lá no topo, porque o W4 aqui é calculado no topo. Bom, calculamos que aqui W1 mais W2 é 220 e W3 mais W4, calculado aqui 24, mais o W3 que ele deu como 200, vemos que o que sai vai ser maior do que o que entra. Ou seja, lá no ponto da altura, o que sai ele já é maior do que o que entra em 4,5 unidades de vazão mássica. Portanto, antes mesmo de chegar lá, a vazão de saída ela vai ser maior que a de entrada, não permitindo que o acúmulo de líquido chegue até o topo. Tá certo? Então a resposta seria não vai chegar até o topo. Tá? Isso resolvendo de uma maneira lógica. De uma maneira um pouco mais matemática, nós também conseguimos aplicar a mesma lógica, mas através de formulações. Por quê? A gente quer achar a altura máxima. Desculpa, conferindo ainda o que eu acabei de falar pela lógica, como é que a gente vai achar a altura máxima que chega? Porque aqui eu cheguei que o que sai é maior que o que entra na altura do tanque. Mas como que eu vou chegar na altura na qual as vazões se igualam? Ou seja, a altura a partir do qual o que sai começa a ser maior do que o que entra? Bom, basta igualar as entradas às saídas, tá certo? Igualando o que entra igual ao que sai, nós vamos chegar que 100 mais 120 dá 220. Se o W3 é 200, qual tem que ser o W4 para ser igual a 220? 20. Bom, voltando lá para aquela fórmula, a gente pensa que 20, que é o W4, que é o que tem que ser igual a 20 vezes raiz de H menos 1. 20, né? Aqui basta você isolar e tudo mais, é a mesma coisa que eu falei. Mas 20 igual a 20 raiz de H menos 1. Né? Terminando aqui essa equação, nós chegamos que o H máximo tem que ser 2. Ou seja, o valor de H na qual as vazões de entrada vão ser igual às vazões de saída, ou seja, o valor
a partir do qual o que sai começa a ser maior do que o que entra, é 2 metros. Então, o ponto máximo que esse líquido vai chegar é a altura de 2 metros, porque a partir dali, o que sai vai começar a ser maior do que o que entra e não vai mais acumular líquido no tanque. Agora sim, pensando de uma maneira não tão lógica, mas formulando isso matematicamente, basta a gente pensar que a altura máxima vai ser alcançada quando a derivada da altura pelo tempo for igual a zero. Nós temos a função de altura pelo tempo, como demonstramos aqui anteriormente, só que para esse caso agora, como passou do ponto de vazamento, nós teríamos que incluir aqui também o menos Q4, que seria a vazão máxima, a vazão volumétrica de saída. Então, na verdade, não seria Q4, seria menos Q4 vezes ρ, tá certo? Como eu fiz aqui. Tá? Então, daria, na verdade, a mesma fórmula aqui, só que menos Q4 vezes ρ, ou seja, né, como eu mostrei aqui anteriormente, menos W4. Então, colocando a mesma fórmula ali, ó, W1, W2, menos W3, menos W4, né, as mesmas constantes, porque isso o cálculo vai ser o mesmo, né? Isso tem que ser zero, então, em outras palavras, as constantes multiplicado zero vai dar zero, ou seja, isso aqui tem que ser zero. Achamos o W4, que vai dar 20, e daí, da mesma maneira como calculamos aqui, basta achar o H para qual o W4 vai ser igual a 20, vai dar o H máximo de 2. Ou seja, pelo cálculo da derivada, achando o valor máximo de H, igualando a derivada a zero, também achamos que o valor máximo de H é 2 metros, ou seja, o nível de fluido dentro do tanque não chegará ao topo do tanque. Essa é a resposta da letra B.